Então, no vídeo de hoje, nós vamos usar a regra de L'Hopital para resolver a seguinte equação. Então, a nossa equação é na variável r, tá? E é o seguinte, a gente quer achar o valor desse r aqui, que está no expoente, para que esse limite de x tendendo a zero, de 3x mais e elevado a rx, tudo isso elevado a menos 10 sobre x, isso dê e elevado a menos 120. Então, nossa tarefa é encontrar o valor para r para que essa equação aqui esteja satisfeita. Para começar, nós vamos usar uma técnica muito usada quando nós temos função elevado a função, seja para calcular limite, seja para calcular derivada. Então, sempre que você tiver função elevado a uma outra função, sempre pense nesse truque primeiro, porque pode ser que ele sirva para resolver o problema que você está querendo. Então, nesse nosso caso, a gente vai fazer o primeiro passo, que é transformar o limite usando essa técnica que eu vou explicar. A técnica consiste do seguinte, para qualquer número positivo, que eu vou chamar de y, e para qualquer número real a, quando eu fizer y elevado a a, eu vou escrever isso como ln, e elevado ao ln de y elevado a a. E por que essa igualdade é verdadeira? Porque a exponencial e o logaritmo são funções inversas uma da outra. Então, sempre que eu pegar um valor qualquer, então nesse caso o nosso valor é y elevado a a, poderia ser qualquer coisa. Calculo o ln disso e depois tomo o exponencial, é a mesma coisa que eu não fazer nada. Certo? Então, a exponencial e o logaritmo são inversas uma da outra. Então, quando eu faço e elevado ao ln, isso se cancela. E para que a gente faz isso? Porque esse passo não é tão importante. O que é importante é o próximo. Que, como eu tenho esse a aqui no expoente e é um expoente que está dentro de um logaritmo, propriedade de logaritmo, como o logaritmo de y elevado a esse número no expoente cai, né? Fica a elevado ao ln de y, essa é uma propriedade importante do logaritmo. Então, esse a que está aqui cai, multiplicando, e eu fico com e elevado a ln de y. Ou seja, o y elevado a a é o e elevado a ln de y. Tá, e por que isso ajuda a gente? Bom, porque na função que a gente quer calcular aqui o limite, essa aqui de cima, ó, é 3x mais e elevado a rx, tudo isso elevado a menos 10 sobre x. Então, vejam, é uma coisa elevado a outra. Então, eu vou usar essa regra aqui, isso é e elevado ao expoente, então menos 10 sobre x, vezes o ln do que está embaixo, né? E elevado ao expoente, então e elevado ao a, o a é o expoente, e o ln do que está embaixo, então é o ln da base, então aqui fica ln de 3x mais e elevado a rx, certo? Então, com isso, para resolver esse limite, na verdade, então, isso aqui que a gente quer. Então, nós transformamos o valor aqui que eu quero calcular o limite nesse aqui. Então, o limite que eu quero calcular é limite de x tendendo a zero pela direita de 3x mais e elevado a rx, tudo isso elevado a menos 10 sobre x, é a mesma coisa que eu calcular o limite dessa expressão. Então, x elevado a zero pela direita, aqui fica e elevado a menos 10 sobre x, ln 3x mais e elevado a rx, certo? E agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o limite de x tendendo a zero só do expoente. Então, a gente vai calcular o limite de x tendendo a zero pela direita do expoente. O valor que der como resposta, nós vamos colocar aqui, e essa é a resposta para esse lado da nossa equação. Depois nós vamos igualar e a menos 120 e obter a resposta. Então, agora vamos resolver o limite do expoente, né? Então, a gente concluiu no passo anterior que esse limite aqui, né, que é o nosso que a gente quer resolver, é igual a esse aqui, certo? O limite de e elevado a menos 10 sobre x vezes o ln. E o que a gente quer é resolver o limite do expoente.
Então, é só esse expoente aqui que a gente vai calcular o limite quando x tende a zero pela direita. E como é que nós vamos fazer isso? Bom, nós vamos ver que esse limite é o seguinte, limite x tendendo a zero pela direita, menos 10 sobre x, ln 3x mais e elevado a rx. Para escrever melhor, esse menos 10, como é constante, constante eu posso tirar do limite para resolver, então é menos 10 vezes o limite de x tendendo a zero pela direita. Aqui fica ln 3x mais e elevado a rx dividido por x. Agora vamos ver o que a gente tem nesse limite. Quando eu faço x tender a zero só na parte de cima, né, o que acontece? Esse 3x vai para zero, porque o x vai para zero. E esse expoente aqui, rx, também vai para zero. Então, e elevado a zero é 1. Então, o limite da parte de cima é ln de 1, que é zero. Então, em cima eu estou com uma coisa que está indo para zero quando o x vai para zero pela direita. E embaixo, obviamente, isso aqui vai para zero. Então, nós estamos com o limite da forma 0 sobre 0. Limites da forma 0 sobre 0, uma das coisas que a gente pode usar para resolver é a regra de L'Hopital. Então, esse limite aqui, nós vamos usar a regra de L'Hopital. O menos 10 continua aqui. E ele fica igual ao limite de x tendendo a zero pela direita. A regra de L'Hopital é deriva em cima e deriva embaixo, e o valor do limite continua o mesmo. Então, quando eu derivo em cima, eu só tenho que tomar cuidado que isso é uma composta. Então, fica a derivada do logaritmo, que é 1 sobre a variável, só que calculada nessa função. Então, 3x mais e elevado a rx, vezes, como eu estou derivando uma composta, eu tenho que usar a regra da cadeia. Então, fica vezes a derivada da função de dentro. A derivada de 3x é 3, mais a derivada de e elevado a rx. R é um número, essa aqui é uma função composta, então é r e elevado a rx. Tudo sobre a derivada do de baixo, que é a derivada de x, que é 1. Então essa é a regra de L'Hopital, eu indiquei que eu usei ela aqui por esse RL da regra de L'Hopital. Então nós ficamos assim, menos 10, limite de... Deixa eu escrever aqui embaixo que é melhor. Então nós ficamos com menos 10, limite x tendendo a zero pela direita de 3 mais r e elevado a rx sobre 3x mais e elevado a rx. E agora ficou fácil porque esse pedaço vai para e elevado a zero, que é 1, esse pedaço vai para zero, esse pedaço vai para 1, então o expoente vai para menos 10, o expoente vai para 3 mais r, e embaixo vai para 1. Então essa é a resposta para esse lado do limite. Então nós resolvemos esse lado aqui, e o que nós queremos simplesmente encontrar o valor de r para que isso aqui, quando eu colocar no limite original, né, porque esse valor aqui é o valor só do expoente, então esse limite nosso aqui, ele é e elevado ao valor que deu aqui. Então, e a menos 10, 3 mais r. E o que a gente quer é que isso seja e a menos 120, certo? E é isso que nós vamos resolver no passo final. Então, nós chegamos que esse limite aqui, desculpa, esse não, né? O que nós chegamos aqui era que o limite de menos 10 sobre x, ln de 3x mais e elevado a rx, isso era igual a esse, certo? Isso que nós chegamos. Então, esse limite que é a exponencial disso, pelo passo anterior, né? É a exponencial desse valor, então, esse limite aqui nosso deu e a menos 10 elevado a r mais 3, 3 mais r, certo? Então, agora ficou fácil de a gente terminar, e a gente só precisa encontrar
e elevado a menos 10 r mais 3 igual a e elevado a menos 120. Certo? Como a exponencial é uma função injetora, quer dizer, se a exponencial de duas potências dão o mesmo valor, é porque as potências são as mesmas. Então aqui, o único jeito dessa igualdade ser verdade é que essa potência seja essa potência. Então aqui sai que menos 10 por r mais 3 é menos 120. Divido ambos os lados por menos 10, então eu fico com r mais 3 igual a menos 120 por menos 10. O menos cancela o 10, né? Cancela com um 10 aqui. Então aqui ficou elevado. Então ficou igual a 12, porque é menos 120 por menos 10. E só subtrair 3, então o r é 9. Então com isso, a gente descobriu qual é o valor de r para que o nosso limite seja exatamente e a menos 120. Então nós chegamos no r igual a 9, usando a regra de L'Hopital e a técnica de escrever uma função quando são uma função elevado a outra, como e elevado ao ln daquela função. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. E já que você ficou até aqui, eu espero que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, que você se inscreva no canal e que você deixe o seu like aqui nesse vídeo, porque não custa nada e me ajuda bastante. Nos vemos em breve.